Salve, salve, Colégio Marista de Natal. Aqui quem fala é o professor Elmo de História e a nossa aula de hoje será os persas. Vamos lá? Os persas surgiram há 2000 anos antes de Cristo, no atual Planalto iraniano, né? Uma região que tem uma característica de um solo pobre e ausência de um grande rio. Ao contrário da região do Crescente Fértil, que vai do Egito até a Mesopotâmia, que tem grandes rios que proporcionam grandes lavouras e a criação de animais, desenvolvendo assim a pecuária. Já os persas não tinham esses fatores que iriam proporcionar grandes plantações, grandes pastagens e etc. E partindo dessa premissa, eles tinham de incentivar o comércio e, ao mesmo tempo, políticas expansionistas, controlando determinadas rotas comerciais até territórios. O unificador dos persas foi Ciro. Ciro ele ficou na história imortalizado porque conquistou a cidade da Babilônia e lá ele libertou os judeus do famoso cativeiro da Babilônia. Então, Ciro está presente na Bíblia, ele se tornou imortal na Bíblia devido libertar do cativeiro da Babilônia os judeus. Um detalhe, Ciro ele era muito bem quisto pelos povos conquistados, porque ele não intervia na questão cultural nem religiosa desses povos. Ele exigia dos povos conquistados o pagamento de impostos, a prestação de serviço militar e, ao mesmo tempo, a fidelidade a ele, jurando lealdade ao trono de Ciro pelos povos conquistados. Após a sua morte, seu filho Cambises deu continuidade à sua política expansionista militar. Um detalhe muito interessante: a sociedade persa era uma sociedade militarizada. Era uma sociedade que vivia de conquistas militares, de pilhagens, ou seja, de roubo de guerra. Eles controlavam os territórios. Mas o seu filho não deu continuidade a Cambises, essa política de respeito à cultura local e à religião dos povos conquistados, trazendo com ele uma espécie de um ranço, de um não reconhecimento dos povos conquistados à sua autoridade, gerando um mal-estar. Após sua morte, Dário I deu continuidade à política de Ciro I. Ao conquistar os povos, ele respeitava a cultura desse povo conquistado, a cultura e a própria religião. Mas o império foi crescendo, 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 e ele via com os seus próprios olhos que não tinha como administrar esse império. Por quê? Uma grande extensão territorial. Então, ele adotou algumas medidas administrativas que iriam facilitar tanto o controle administrativo, como a aplicação das leis, como a cobrança de impostos, que foi a sistematização da divisão do território em satrápias, que seriam províncias, e iria nomear sátrapas. Esses sátrapas iriam executar as leis, cobrar os impostos, guardar as fronteiras, organizar os exércitos locais. Para poder comunicar melhor entre a sede do governo com essas províncias chamadas satrápias, ele criou um sistema de correios, né, que foi um embrião do que nós conhecemos hoje. Uma comunicação intensa. Essa comunicação era realizada através de uma grande rede de estradas, a famosa Estrada Real, ou as grandes estradas reais, no qual se comunicava, essas correspondências transitavam, os exércitos transitavam, os comerciantes transitavam com muita facilidade. Outro detalhe também, para poder facilitar a cobrança de impostos, facilitar o comércio e também movimentar a economia rapidamente, ele
unificou a moeda, nascendo o Dário, a primeira grande moeda em grande escala, né, do mundo. Como também o primeiro sistema de correios do mundo, primeiro grande sistema de estradas do mundo, e assim por diante. Dário, ele foi um visionário, ele foi um grande administrador. Um detalhe importante, Dário tentou conquistar os gregos e ele não obteve sucesso, porque os gregos resistiram e expulsaram do território Dário, né? Em seguida, o seu filho tentou conquistar, 10 anos depois, esse território, e essas duas tentativas de conquista em relação ao território grego, ou seja, as cidades gregas, ficaram conhecidas como as Guerras Médicas. Após a derrota, de fato, tanto de Dário como de Xerxes, seu filho, deu início, então, um processo de decadência dos persas, mas a decadência, de fato, ocorreu quando Dário III foi conquistado por Alexandre o Grande, o grande rei macedônico que conquistou os persas. Eu gostaria de lembrar a vocês que os persas tinham uma sociedade militarizada, sua religião era dualista, eles acreditavam em duas grandes entidades, a entidade do bem, Mazar, e a entidade do mal, Arimã. O grande fundador, o grande propagador dessa religião é Zoroastro, né? O zoroastrismo ainda existe, inclusive no território iraniano. Eu li recentemente que 0,3% da população ainda segue o zoroastrismo no próprio Irã, hoje. E um detalhe também, como os persas eram um território próximo da Mesopotâmia, a Mesopotâmia influenciou demais na cultura persa. Tanto na culinária, quanto na escrita, que eles absorveram a escrita cuneiforme, quanto também na própria religião, que era politeísta, mas com o passar do tempo, a religião do Estado se tornou dualista. Um detalhe muito importante que eu gostaria que todos prestassem atenção. Os persas, durante um determinado período da antiguidade, foi considerado um grande império militarizado, certo? Isso é muito importante. E só relembrando, o unificador dos persas foi Ciro, o grande gestor dos persas, o grande idealizador de um Estado moderno persa foi Dário, e a decadência dos persas inicia com a derrota nas Guerras Médicas. A aula de hoje para por aqui, e a nossa próxima aula será os gregos. Fiquem com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.